E aí pessoal, hoje eu vim conversar com vocês a respeito de uma crescente tensão que tem ocorrido, agora mais recentemente culminado numa guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel, que é o conflito na Palestina. E pra gente entender o que aconteceu, o que essas questões históricas, a gente tem que fazer um panorama histórico a respeito daquele povo e daquela região. Aquela região era controlada até 1922 pelo Império Otomano. O Império Otomano ele chega a cair em 1922, depois da Primeira Guerra Mundial. Você vai lembrar que a Primeira Guerra Mundial foi uma das grandes tensões que a gente teve na história mundial, na história da nossa civilização, em que culminou, por exemplo, na ascensão do comunismo na União Soviética, né? A ascensão da União Soviética ali com Lenin, que culminou também na crescida dos Estados Unidos como uma grande potência econômica capitalista, né? Toda aquela ideia do capitalismo para os americanos de fato. E um dos pontos que também culminou e que a Primeira Guerra acabou culminando também é a derrocada, a caída do Império Otomano. E a região que fica ali, a região da Palestina, que era controlada pelo Império Otomano, ela fica vazia. E o que acontece é que a Liga das Nações, antiga, como se fosse hoje a ONU mais ou menos, ela começa a tomar conta ali e acaba elegendo os britânicos a tomarem conta daquela região. E aí os britânicos eles começam a tomar conta e instaura ali algumas questões um pouco mais liberais. Então eles começam a ser um pouco mais sensíveis a questões religiosas, né? Não criava desavenças entre grupos, até porque historicamente os britânicos são um pouco mais respeitosos, né? E o que acontece é que grupos judeus começam a vir de outras regiões no movimento que a gente chama de movimento sionista. O grupo de judeus saem de suas terras e voltam para a terra que hoje nós chamamos terra de Israel ou terra da Palestina. Então foi um movimento que começou a ocorrer e perdurou em 1922 até 1948. Só que a gente vai lembrar que no período histórico, em 1933, chega a ascensão o nazismo na Alemanha. E aí, ali, em 1933 em diante, vai culminar até na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, que começa em 1939. O que acontece é que o nazismo ele chega e ele começa a lutar contra os judeus. Então, começa a fazer propaganda contra os judeus, começa a falar mal dos judeus e faz toda aquela apologia contra. E aí tem toda aquela questão do Holocausto que vocês já conhecem. Mas, como eu já havia dito, estava muito crescente naquele momento o movimento sionista. Então, os judeus estavam saindo ali da terra que eles estavam, cada um em uma terra diferente. Alguns estavam na Alemanha, né? Outros estavam na França e etc. Em cada um em um lugar diferente. Estavam indo para a região que hoje nós chamamos de Palestina. Em 1948, depois já formada a ONU, que antes era chamada de Liga das Nações, e ali é uma integração maior, em 1948 e 1947, se cria, por um voto de Minerva de Oswaldo Aranha, também era um brasileiro, então o voto de Minerva para se criar o Estado de Israel foi brasileiro, se cria o Estado de Israel. E aí no Estado de Israel eles fazem uma manutenção para que alguns grupos judeus, né, que já tinham vindo de lá e já tinham abraçado o movimento sionista, eles pudessem ir para as terras que antes eles acreditavam que era mesmo deles. Só que o que aconteceu historicamente? Grupos árabes, ou o que a gente chama, né, melhor, a Liga Árabe, não ficou muito satisfeita com a vinda dos judeus àquela região. A Liga Árabe ela tinha uma ideologia que a gente chama uma ideologia hegemônica árabe. Hegemônica muçulmana, vamos dizer assim. Eles tinham uma certa de nacionalismo muçulmano, como se fosse algo do tipo. Era uma crença de que aquela região, e a região das terras sagradas, né, as terras que, por exemplo, uma parte de Jerusalém, ou até as próprias terras da Palestina, não poderiam ficar com ocidentais. Então alguns grupos muçulmanos eles começam a ficar irritados com aquela ascensão de Israel e com a simples permanência e existência de Israel na região. Em 1967, motivados por uma questão dessa hegemonia cultural muçulmana,
é que acontece a primeira tensão histórica entre os israelenses e os outros grupos árabes. O que acontece é que o Egito, sob liderança de Nassé, ele realiza um ato provocativo ao bloquear o Estreito de Tirã. Esse bloqueio era estrategicamente significativo para Israel. Ele impedia que os navios acessassem o Mar Vermelho, ameaçando o comércio internacional e levando Israel a uma crescente preocupação, porque aquela região é uma região muito importante para Israel. E essa tensão ela levou o conflito, ela levou a Guerra dos 6 Dias, que acabou culminando na tomada de parte, e a minha editora vai colocar aqui na edição pra gente, ela tomou parte do Egito, então Israel tomou parte do Egito, e também tomou a região que nós chamamos de Cisjordânia. Antes, a minha editora também vai colocar para vocês verem, antes a Israel ela tomava uma parte pequena de terra. E aí, após o conflito, um conflito tomando parte da Síria, um conflito tomando parte do Egito, após esse conflito o que acontece é que Israel avança. Em 1973, depois de já terminada a Guerra dos 6 Dias, acontece outra tensão. O Egito também, a Síria também quer tomar de fato os territórios que eles tinham perdido na Guerra dos 6 Dias, e eles acabam culminando em outra guerra, acabam atacando Israel num momento muito festivo para eles, que é um feriado para eles, né, uma questão muito religiosa muito forte, que é o Yom Kippur. A Liga Árabe, né, alguns membros da Liga Árabe, em 1973, fazem uma escalada com o exército, o Egito e a Síria, e lançam um ataque surpresa contra Israel no Yom Kippur, acreditando que pegariam as forças de defesa de Israel desprevenidas, né? E realmente foi isso que aconteceu. Após várias semanas de combate, e esse combate foi um dos mais longos sobre o mundo árabe contra Israel, após várias semanas, o mundo ali tentando reaver e tentando controlar e resolver o conflito, Israel sai vencedora, mas acaba que ela também sai perdedora ao mesmo tempo. É mais ou menos a frase da Dilma, né? Ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Em 1978, o Egito assina um tratado de paz com Israel, e Israel volta com as terras para o Egito, acreditando que ali ela teria paz. Porque nunca, isso é um ponto importante, nunca Israel quis invadir terras que não eram e não tinham sido dadas na ONU no tratado em 1947. Israel só vai atacar o Egito, só vai tomar as terras egípcias, só vai atacar e tomar conta do território que hoje é a Cisjordânia, por conta exatamente de uma questão de sobrevivência. Eles tinham sido atacados primeiramente, e por questão de sobrevivência é aí que eles tomam essas terras. Em 1980, já na década de 80, surge um grupo, um resquício da Liga Árabe, um grupo extremista islâmico que acredita que somente com a derrocada de Israel é que eles podem reaver uma questão cultural e acabar com todo mundo ocidental. Eles têm uma crença, e isso é uma questão muito importante que eu quero que vocês prestem atenção, eles têm uma crença de que ocidentais devem ser extirpados. Esses extremistas islâmicos, eles têm muito forte essa ideia de extirpar tudo que é aquilo que é ocidental. Então, uma forma de atacar, por exemplo, os Estados Unidos, uma forma de atacar o Ocidente, em toda a sua cultura ocidental, seja cristã ou judaica, é tirar das terras que eles têm, é expulsar das terras que eles têm cada um dos judeus. É por isso que eles têm uma cultura, e aí que surge de fato o Hamas, e aí que eles têm uma cultura, e o Hamas tem uma cultura muito forte disso, de que apenas expulsando cada um dos judeus e matando cada um dos judeus é que eles vão conseguir alcançar o objetivo deles. Por isso que esse grupo, o grupo Hamas, que surge em 1980, ele não representa o povo palestino. Isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem. Ele não representa todos os palestinos. Eles representam um pequeno pedaço de um povo que fica no leste de Israel, ao leste de Israel, que hoje a gente entende e vai ficar aí claro para vocês que é a faixa de Gaza. Esse grupo extremista, o que eles querem é matar. Eles não têm uma cultura muito forte, eles não pensam como uma nação, eles pensam como um grupo terrorista.
E pensando como grupo terrorista, eles acreditam que apenas extirpando o Ocidente é que se pode chegar a uma melhora da região, etc. Né? Ou até esse antissemitismo deles é muito forte por conta disso, ou até uma ascensão de uma cultura árabe. Então é isso que eles querem muito forte. O que isso se encaixa com a economia? Não tá de brincadeira. Em 1973 é que a gente teve aí a Yom Kippur, e é que a gente sofre a primeira crise do petróleo. Em 1977 a gente sofre a segunda crise do petróleo, também por questão da intervenção dos Estados Unidos, e isso impacta drasticamente o Brasil. E por quê? Por questão, posteriormente o Sarney vai decretar moratória, aqui a gente vai ter uma hiperinflação galopante, né? Acaba aquele período do milagre econômico, né? Milagre econômico Delfim Neto e etc. Então o Brasil é muito, muito afetado por isso. Isso é muito importante até de se colocar. E também é importante do ponto de vista histórico. Hoje nós estamos percebendo uma guerra que é uma guerra que não é uma guerra entre povos. É uma guerra cultural, é uma guerra ideológica. A gente vê alguns grupos um pouco mais à esquerda, e a minha editora vai colocar, parabenizando o Hamas. O Partido da Causa Operária para deixar o nosso apoio irrestrito ao povo palestino e o nosso apoio irrestrito ao Hamas. Como se fosse algo bonito matar 40 bebês. Como se fosse algo bonito estuprar mulheres na festa, na rave que teve. Como se fosse algo legal. E por isso que eu gravei esse vídeo. É muito importante que vocês entendam de que a guerra da Palestina não é guerra entre um povo oprimido e um povo opressor, que é Israel. É justamente uma guerra entre extremistas e aqueles judeus que só querem simplesmente existir.